Agora, que atuação do Palmeiras ontem, hein, Papa? Falando sério aqui, acho que os torcedores do Flamengo terminaram, claro, o jogo de ontem um pouco mais preocupados com a final do que estavam antes, e é natural, né? Porque parecia Óbvio. que a LDU era a favorita e o Palmeiras fez uma atuação que a gente tem que falar com todas as letras aqui, fez uma atuação perfeita e a gente vai ter uma decisão, meu amigo, a meu ver, tá? Quem tá dando opinião aqui sou eu nesse momento. Eu acho completamente imprevisível. Eu não consigo dar nenhum palpite. Claro, você pode fazer uma aposta aqui, a colar na sua bet favorita, né? Mas perguntar pra mim, tem 51% de favorito pra alguém? Na minha opinião, não. Eu acho que é uma decisão 100% equilibrada, sem nenhum prognóstico, pelo jogo que fez o Palmeiras ontem e pelo jogo que o Flamengo tinha feito na véspera também. Porque o Flamengo, quando foi exigido na hora da decisão, na hora H, cresceu e fez um jogo também monstruoso, a meu ver, contra o Racing. E aí, Papa, de que forma você viu o jogo ontem? Eu vi um jogo que mostra que as duas equipes, o Garoni até falou sobre isso ontem, as duas equipes chegam muito fortes, né? Com uma virada de 4 gols ali. Você passar, tá perdendo de 3, vira para 4-3, uma virada histórica. Como eu já falei, para mim foi histórica a classificação do Flamengo também. O Flamengo chega com muita casca, né? O Flamengo passa por pênaltis, passa por jogador a menos. O Flamengo chega muito forte para essa final. O Flamengo tem um combustível a mais, que por mais que o Flamengo já tenha sido campeão sul-americano contra o Palmeiras em 99, vamos falar de coisa mais recente, o Palmeiras foi campeão contra o Flamengo em 2021, mas o Flamengo no ano seguinte superou e foi a maior campanha da história e foi campeão da Libertadores no ano seguinte, logo de cara, conseguiu assimilar aquilo ali e foi campeão no ano seguinte. Mas aquela final ali, queira ou não, tá engasgado em muitos desses jogadores que já estavam aí. Vários jogadores desse elenco estavam naquela final de 2021, né? Tem toda a questão da rivalidade e tudo mais. Então, eu acho, tá, que o Flamengo entra muito motivado, muito mordido para essa final. Eu acho que o Palmeiras também vem mordido pela questão de, recentemente, né, ter um histórico muito negativo contra o Flamengo. O Abel Ferreira, a gente sabe que ele não suporta perder também, é um cara que é acostumado a vencer. São as duas equipes com o maior número de títulos no século. O Flamengo lidera no século, mas nos últimos anos aí o Palmeiras vem com muitos títulos também. Foram, só para vocês terem uma ideia, 4 finais em 7 anos do Flamengo, 3 finais do Palmeiras, somando essa que vai acontecer. Então eu acho que os dois juntos aí, cara, tem Palmeiras 2 títulos, Flamengo 2, 4 títulos em 7 anos, Flamengo e Palmeiras, e teremos aí o primeiro, já garantido, o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Então, uma coisa é certa, é uma final que não poderia ter melhor. São os 2 melhores times da Libertadores dos últimos 7 anos. Tá? Arrisco dizer, talvez, dos últimos 10 anos. Tá? E, mais uma vez, brasileiros na final. E o que eu achei da atuação do Palmeiras, uma atuação convincente, forte, de time que merece estar na final, assim como a atuação do Flamengo nesse último jogo contra o Racing, também contra no caso, passar nos pênaltis. Eu falei, o Flamengo chega muito forte. E eu acho que, tô com o Ilan, não dá para você dizer, mesmo o maior flamenguista de todos, ele não fala com toda certeza, tipo, vamos ser campeão, é certo, tô confiante. Confiante é uma coisa, mas falar que é certo que vai ser campeão, eu acho que não existe para lado nenhum. Existe uma responsabilidade maior do Flamengo de ser campeão por causa da final de 21. Eu acho que cai assim essa obrigação de ser campeão por causa daquela final de 2021. Mas eu vejo os dois muito equilibrados e o Palmeiras chegou muito forte também para essa final. É óbvio, se tivesse que escolher, o torcedor do Flamengo preferia pegar a LDU, porque é quase certo ser campeão. E aí, Garoni, que jogo, hein, Garoni? Que atuação do Palmeiras, que perfeição, né? Eu posso classificar como perfeição a atuação do Palmeiras ontem à noite. Não que a do Flamengo não tenha sido também, mas a do Flamengo teve mais dificuldade no trajeto por erro de juiz, né? Que expulsou o Plata indevidamente. Foi mais sofrido, né, para o Flamengo passar. Agora, que triunfo. Aconteceu o que o Papa disse ontem, né? A gente até comentou. O Papa falou, pelo que o Flamengo se fortaleceu para se classificar da forma que classificou, aí a gente até falou, bom, mas se o Palmeiras passar, também será de uma forma épica. Não tem como não ser. E foi, né, Garoni? É a maior virada da história de uma semifinal, né? A maior remontada da história de uma semifinal de Libertadores. Não é algo simples, assim. A atuação do Palmeiras foi histórica, assim. Foi uma atuação... Poderia ter vencido por mais, poderia ter matado o jogo antes. Em momento algum, a LDU levou perigo ao Palmeiras. O Palmeiras foi soberano, superior o jogo inteiro, assim. Foi avassalador.
O Vitor Roque perdeu uma chance clara no primeiro tempo, poderia ter, não vou dizer matado ou classificado no primeiro tempo, mas poderia ter construído até de uma maneira um pouco mais simples assim. Partida do Palmeiras, a gente falava isso aqui ontem, né? Se o Palmeiras também reverter isso, vai chegar muito grande. A gente falava da casca que o Flamengo ganhou, o Palmeiras ganhou uma casca absurda. Já é um elenco muito cascudo, já é um elenco acostumado com Libertadores. E repito o que eu falei no início do programa. Para mim vai ser uma das maiores finais da história da Libertadores. Porque acho que é praticamente indiscutível que Flamengo e Palmeiras são, nesse momento, os melhores times da América do Sul. E nesse momento eu não digo outubro de 2025. Estou falando dos últimos anos, realmente. Não quer dizer que ganhariam todos. O Botafogo foi campeão ano passado. Mas são os dois times que têm sido mais constantes em relação a conquistas nacionais e conquistas internacionais. Em 2021, talvez ainda não tivesse esse peso e essa rivalidade toda. Eu acho que, inclusive, a conquista do Palmeiras em 2021, obviamente, aumentou essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Para o torcedor rubro-negro, certamente ficou entalado ali. Tem esse peso de uma revanche. E aí os dois se reencontrarem 4 anos depois. Ontem o Abel Ferreira completou 5 anos de trabalho à frente do Palmeiras. Então lá em 2021 era o primeiro ano ainda, né? Fechando um ano de trabalho do Abel Ferreira. Agora são 5 anos. Algo muito mais sólido. Um Flamengo que foi sólido também nesse período. Sólido, teve suas oscilações, mas sempre ali no topo. O Flamengo nunca deixou de estar no topo do futebol brasileiro e da América do Sul de uma certa maneira. Não necessariamente campeão, mas ali próximo do topo. Então acho que é uma decisão que vai ser gigantesca, porque era, quando a gente olhava o início da Libertadores, falar, quem são os favoritos a campeão da Libertadores? Flamengo e Palmeiras estavam lá. E agora vão poder fazer essa decisão, porque muitas vezes vão ficar pelo meio do caminho, a gente sabe como é que é mata-mata. Então assim, e os dois chegam de uma maneira com conquistas, com classificações muito significativas. Muito significativas. O Flamengo com as 2 expulsões, né, tanto quanto Estudiantes, tanto quanto o Racing, equivocadas, ao meu ver, do Gonzalo Plata, e tendo que se superar, jogando com um jogador a menos, todo aquele clima hostil de jogar na Argentina, o Palmeiras tendo que, tomando um 3-0 inesperado da LDU, tendo que reverter isso dentro de casa, diante do seu torcedor. Então, você ainda tem um brasileiro em paralelo com os dois disputando. Como é que vai ser o trabalho desses dois times até a decisão da Libertadores para não perder também o brasileiro? Então, assim, acho que vai ser uma decisão, para mim, uma das maiores da história da Libertadores, sem dúvida alguma. Legal, Garone, só a gente tem que liberar o Garone, tá? A gente tem que liberar ele. O que ele falou. Tá bom, é só para aproveitar que ele tá aí ainda. Garone, você falou que o Flamengo esteve ali sempre perto do topo também no brasileiro, mas se a gente pensar em títulos nacionais, o Flamengo conquistou duas Copas do Brasil e perdeu uma final para São Paulo. O Flamengo chegou em 3 finais seguidas de Copa do Brasil, então o Flamengo se manteve ali no topo do Brasil, seja para o brasileiro ou por campeonato ou por Copa do Brasil. Se você pensar que o Flamengo foi campeão 19 e 20 do brasileiro e chegou logo depois em 3 finais seguidas de Copa do Brasil, o Flamengo se manteve ali nacionalmente no topo. Né? Então, para mim, são as 2 maiores equipes mesmo da América, até arrisco dizer, nos últimos 7 anos. Nos últimos anos. Pois é. Concordo. Valeu, Garone. Abraço, Garone. Garone tem outro compromisso agora. Garone. Vai nos deixar um pouquinho mais cedo hoje. A gente daqui a pouco tem os palpites e o Garone deixou os palpites dele para a rodada também. Raíza, que vitória do Palmeiras, que classificação, que jogo teremos no dia 29 em Lima, no Peru. Lima vai ficar pequena, como diria o grande Denis Menezes. Grande, fã do Denis também? Também. Denis Menezes. Muito rádio. Lima será pequena para Flamengo e Palmeiras. Grande Denis. E aí, Raíza? Vitória histórica do Palmeiras, né, Ilan? Uma vitória daquelas que a gente fala, o futebol, a gente vive o futebol por noites como essa, noites como o torcedor do Palmeiras viveu no Allianz Parque, não só noites, mas os dias que antecederam também, toda a movimentação do clube pela virada, o Abel Ferreira, a frase dele com certeza já está na história do Palmeiras, né, quando ele diz que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, e de fato foi muito tempo. A impressão que dava era que o Palmeiras poderia ter feito 5, 6 na LDU. Então, assim, uma classificação histórica. Eu vi muita gente, eu conversava com muita gente, muito torcedor do Flamengo sobre esse jogo, e eu vi muito torcedor do Flamengo que não duvidava da capacidade do Palmeiras de virar
E mais, além de não duvidar, falava, eu acho que o Palmeiras vai virar, acho que o Palmeiras vai virar, acho que o Palmeiras vai virar. Então, assim, realmente, se tinha um time, né, hoje, Flamengo, Palmeiras, são esses times que conseguem esse tipo de jogo, esse tipo de virada. Então, acho que o torcedor, eu consigo olhar para o torcedor do Palmeiras e enxergar, né, o que ele viveu nessa noite no Allianz Parque, está na história. E, obviamente, que vem mais pela frente, vem uma final espetacular, como eu falei no início do programa, para mim, até aqui a maior final única de Copa Libertadores, desde quando as finais únicas começaram em 2019, por todo o contexto. Acho que a pressão em cima do Flamengo ela é um pouco maior, mas eu estou pensando isso hoje, quando chegar lá na frente, mais próximo da decisão, isso pode mudar, porque o Flamengo, por exemplo, pode conquistar o título de forma antecipada do Campeonato Brasileiro, não sei, ou estar na liderança do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras atrás, e aí fica aquela, será que vai perder 2 títulos desse para o Flamengo? Enfim, então assim, hoje eu vejo que a pressão ela é um pouco maior para o Flamengo, porque o Flamengo joga com a situação de 2021, quando perdeu uma Libertadores para o Palmeiras, e eu escuto dos torcedores do Flamengo, o que eu mais escuto é o seguinte: não queremos perder 2 Libertadores para o Palmeiras, queremos a vingança. Ninguém morre nos pagando. É a frase que nos hoje... Nos devendo. Nos devendo, perdão. Me confundi aqui, mas é isso. Ninguém morre nos devendo. É a frase hoje que o torcedor do Flamengo usa em relação ao Palmeiras, em relação a essa final, que vai ser uma delícia, assim, para quem gosta de futebol. Vai ser muito tenso para as duas torcidas, mas acho que tem tudo para ser um grande espetáculo. E são os 2 melhores times hoje no futebol brasileiro, no futebol da América do Sul, sem dúvida nenhuma, repletos assim de situações, extracampo, dentro do campo também. E estou curiosa para ver como os 2 times vão levar o Campeonato Brasileiro, como vão lidar com isso, porque também estão disputando o título brasileiro e falta aí uma semana, falta aí um mês para esse jogo e tem muita água para rolar no Brasileirão.